Energéticos, vamos ver juntos mais um vídeo do canal do Vetor Elétrico. O assunto de hoje, o conteúdo de hoje, trata das negociatas realizadas durante as privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso, o rei das privatizações. Deixaram o Brasil semelhante a um condomínio. Essas privatizações de FHC ficaram deixando um rastro de um Brasil igual um condomínio. Mas um condomínio barato, sem respeito e sem dinheiro. Imaginem, um condomínio barato, sem respeito e sem dinheiro. Assim as privatizações de Fernando Henrique deixaram o Brasil. Essas privatizações do patrimônio público foram realizadas sem trazer benefício nenhum para o povo, sem benefício nenhum para o principal pagador das contas do governo, certo? Porque o governo é o gerente do Brasil, mas ele só faz conta, entendeu? Alguns dizem maldosamente que é igual o cunhado morando nessa casa, né? Ele só faz conta, ele não traz nada de receita, porque não trabalha. Então o governo é assim também, não trabalha. Ó, desculpem os cunhados aí, tá certo? Mas o governo não trabalha, ele não produz dinheiro. Então alguém tem que bancar o dinheiro do patrimônio público, o dinheiro do Tesouro Nacional que o governo usa para realizar os seus projetos. Aí dependem se são bons ou se são maus para o povo, porque existem governos que fazem projetos que são excelentes para os banqueiros, para os empresários, para os ricos, não é? Para o povo não. Então, as privatizações não trouxeram benefício nenhum para o povo brasileiro, porque o pouco valor acertado, e vocês notem que as privatizações normalmente falam de valores muito aquém do valor real de uma empresa pública, de um patrimônio público, né? E outra coisa, esse pouco dinheiro que entrava, teoricamente, para o cofre público, normalmente não vinha para o cofre público. Infelizmente, tinha muita propina, tinha muita corrupção no meio dessas privatizações. Isso é fácil de provar porque existem documentos, livros até, publicados, que foram esmiuçar os documentos e as movimentações, as ações feitas antes, durante e depois as tais privatizações a que nós chamamos de doações. Bom, então eu sugiro a vocês que a gente assista junto até o final, porque é nosso interesse, né? Vamos lá, porque é nosso interesse realmente. Vamos ouvir ao vídeo. Aliás, antes, vamos todos fazer tudo para manter o canal do Vetor Elétrico ativo, né? Trazendo informações, né, gratuitas para o povo interessado, o pessoal interessado do país. Nós precisamos de like. Eu até não sei nem falar direito essas coisas, né? E pedir muito, né? Porque o nosso canal realmente ele não está acostumado a pedir, ele está acostumado a fazer, né? Ele não é remunerado, não é monetizado, né? Mas eu vou pedir para vocês likes, curtições, comentários, inscrições, acionamento de sininho, de tal maneira que deixe o canal funcionando e que nos dê incentivo para continuar fazendo esse trabalho. Tudo certo? Beleza, então. Às vésperas do leilão da Light, o governo de Fernando Henrique cedeu às pressões dos pretensos compradores. Aqueles que pretendiam comprar as empresas. E eles falam de boca cheia, comprar, nós vamos comprar. O governo vai privatizar e nós vamos comprar porque nós queremos colocar essa empresa eficiente com qualidade. Só que não. As tarifas para o setor privado, na privatização da Light, as tarifas para o setor privado já foram indexadas em 8 anos. Por 8 anos já estava combinado, só que o povo não sabia. Que os valores das tarifas
da Light privatizada já estavam indexados por 8 anos, mais 3 anos de reajuste automático. Olha só. No âmbito da tecnologia que foi perdida, os compradores obtiveram o seguinte: tiveram liberdade de comprar peças e equipamentos, na matriz, nas suas matrizes, ou seja, nos seus países de origem. Não tinha nada a ver com o Brasil. O que significa dizer que o setor de peças e equipamentos brasileiro ficou entregue às moscas, porque as empresas não tinham obrigação nenhuma de comprar equipamento nacional. Então, claro, foram comprar nas suas matrizes, nos seus países, né? Tipo França, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. E lógico, se compravam lá, o dinheiro da banana fica na feira, na banca da feira que você comprou a banana. Se comprou lá fora, o dinheiro vai para lá, certo? A indústria nacional, então, como vocês devem ter concluído, a empresa nacional quebrou. Foi para o espaço. Os compradores foram liberados de adquirir equipamentos aqui no Brasil, não é? E também deixaram de ser obrigados, então, a trazer capital próprio para o Brasil. Porque o que dizia o contrato? Que eles, teoricamente, compravam, mas eles traziam capital, o seu capital, para investir na empresa comprada, na empresa doada, na empresa dada de presente por Fernando Henrique, certo? Mas o Brasil abriu mão, o governo Fernando Henrique abriu mão, deixou de participar da gestão das empresas e passou a ser, sabe o quê? Órgão fiscalizador. Não era grande coisa. Fiscalizar e não ser obedecido, então é melhor não fazer nada. É por isso que eu vou falar uma coisa aqui. Então, as empresas multinacionais ficaram com liberdade para realizar qualquer projeto que viesse à sua cabeça e da forma que quisessem, conforme essa gestão e conforme os seus países de origem queriam. Então nós dizemos, para que o Ministério da Energia? O Ministério da Energia poderia ser extinto. Fernando Henrique Cardoso podia fazer a extinção do Ministério da Energia. Por quê? Porque ele não tinha função. Não tinha nenhuma função. Perdeu a função original, né? Toda a política energética brasileira, por incrível que possa parecer, passou a ser decidida por uma espécie de condomínio. As empresas assim chamavam e o governo de Fernando Henrique também se referia a esse grupo como condomínio. Mas quem é que participava do condomínio? Ora, o governo era que não participava. Por quê? Porque abriu mão da gestão das empresas privatizadas. Então não metia a colher, não apitava nada, que as empresas privatizadas, as empresas multinacionais, aliás, não permitiam porque estava no acordo que fecharam com o governo federal. Esse condomínio era formado pelas empresas de energia elétrica que foram privatizadas. Ou seja, o condomínio era privado, certo? O que tinha o setor público brasileiro, o setor público estatal, a ver com isso? Nada. E eram chamadas, essas empresas privatizadas eram chamadas de operadoras. Então, essas operadoras faziam parte de um grupo que era apelidado de condomínio, né? Muito fechado. Né? Esse condomínio era do bom, não é o Brasil que virou, na época, um condomínio, não é hoje. Na época do Fernando Henrique virou um condomínio barato. E nem era sempre o locatário, aliás, o locador, que recebia o aluguel, certo? O condomínio, então, tinha que ter um nome, não podia ficar sendo só chamado de condomínio. Então, oficialmente, ele foi chamado de Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Eu sempre disse na época, quando Fernando Henrique, que foi autor das ANAs, ANA para tudo, então tem o ONS, ele disse, vai ser o setor privado que vai mandar. O condomínio, ao contrário do que pensam milhões de brasileiros, não ficou responsável apenas pelo sistema de transmissão de energia elétrica, do qual a opinião popular só tomou conhecimento quando aconteceu um apagão em março de 1999. Só aí o público veio tomar conhecimento que existia um condomínio chamado ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. Né? Os poderes desse órgão são totais.
O condomínio ONS de operadoras passou a substituir o governo federal entreguista e passou a decidir onde, quando e como deveriam ser construídas as usinas hidroelétricas ou não. E que regiões seriam prioritárias. E por aí afora. Agora imaginem o setor privado, por exemplo, considerar como zona prioritária a Caatinga, a floresta amazônica, as estepes, o interior do Brasilzão. Eram áreas prioritárias? Não, não dava dinheiro. Tanto que o Luz para Todos foi criado depois e empresa estatal, foi Furnas que levou adiante, para iluminar os locais onde as empresas privadas não iam. Quem ia era o setor público estatal. Já o problema das tarifas, esse, que era um problema para nós, ficou a cargo da Anatel, ou da ANEEL. Anatel é telecomunicações. ANEEL, que é eletricidade, Agência Nacional de Energia Elétrica, teoricamente do governo federal. Teoricamente, vocês sabem que ali quem manda também é o setor privado. O resto, com o condomínio das operadoras, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, né, ficou menos a tarifa, exceto as tarifas, o resto era tudo com ele, era todo poderoso. Sendo assim, aí eu pergunto outra vez, para que serve o Ministério da Energia? O governo não manda mais nada, muito menos governa. No setor privado, não governa. No setor de energia elétrica privado, não governa. Aliás, nem no setor privado o governo manda nada. Poucos brasileiros perceberam os acontecimentos. Poucos. E os que perceberam não acreditaram que aquilo tudo realmente seria possível de acontecer. Não acreditaram que seria possível acontecer tamanho assalto, tamanha entrega do patrimônio público brasileiro e tamanha perda de autonomia. O Brasil, nesse setor, deixou de ser autônomo quando foi, né? Quando entrou lá, depois de 50 anos de domínio privado, o setor público estatal entrou e dominou e transformou o nosso sistema numa potência. O governo deixou de dar opiniões sobre as administrações das empresas. Até mesmo, olha só que absurdo, ele deixou de ter autonomia para administrar, até mesmo nas empresas onde ele tinha a maioria das ações do capital, né, de ações de voto, que tinham direito a voto. Ele deixou também de administrar, não tinha força. Empresas ditas privatizadas, mas que eram na realidade do governo, nossas. Essas empresas continuavam sendo nossas por causa do capital votante que o governo tinha, que detinha, aliás, como acontece hoje na Eletrobras. Nós temos, uns dizem 40%, outros dizem 43%. Eu acredito que o 43% das ações nós temos, mas o nosso voto não vale mais que 10%. Ou seja, quem tem menos votos, como a Pactual, né, dos milionários da cerveja, eles têm um tantinho e mandam na empresa, certo? E como é possível acontecer isso? Como foi possível tamanha tramóia de o governo ter ações, a maioria das ações, em uma empresa e não mandar nada, não administrar nada? É simples, meus amigos, simples. Chega realmente, beira um absurdo. Basta realizar um pequeno acordo, tá? Um pequeno acordo. E o que chama um mero acordo? Que chamam acordo de acionistas. Vamos lá cochichar. Não sei em qual boteco, não sei em qual fazenda, não sei em qual churrasco, mas esse acordo de acionistas era acertado e pronto. Segundo o qual o chamado comprador, que era aquele que adquiria 10, 15, 14% das ações da empresa, passava a ser simplesmente o gerente, o administrador, conhecido, na realidade, no mundo dos negócios, como o dono da empresa. Quando, na verdade, é o governo, mas o governo não tem força, ele próprio entregou, ele próprio fez os maracutais, ele participou. Que moral ele tem para participar de alguma coisa, de administrar alguma coisa? O setor privado manda. Botou dinheiro, um pouquinho, né? Que, aliás, o dinheiro era nosso, porque era emprestado normalmente do BNDES para pagar com 20, 30 anos, a juros baixos. Quer dizer, o nosso dinheiro era emprestado para comprar a empresa nossa.
É possível uma coisa dessa? Você faz uma coisa dessa? Como cidadão, você consegue ser comprador dessa forma? Eu te empresto dinheiro para você comprar uma coisa minha e você me paga em 20, 30 anos? Que negócio é esse para mim? Quem ganhou com isso? Você. E de repente lá adiante você obtém um perdão dessas dívidas, certo? Ou então você compra com moeda podre. Então, dessa forma, com acordo de acionistas, o comprador com menos ações votantes, ele passa a ser conhecido como proprietário. Foi assim com a CEMIG. Aí tem um grupo que eu participo e pouca importância me deram quando eu disse que era de Furnas, né? Que eu ajudei, né? Ajudo a combater a privatização da CEMIG. Só que, quando um grupo estadunidense lá dos usa e abusa participou da compra de apenas 1/3 das ações com direito a voto, esse grupo americano estadunidense comprou 1/3 das ações com direito a voto da CEMIG. Assim também foi com a Light. Após o leilão, o governo FHC, via Eletrobras, continuou com 28,8% das ações, o BNDES ficou com 9,14% das ações, ou seja, o governo federal ficou com 37,4% das ações da Light, enquanto as multinacionais ficaram com 34,4% das ações. 34,4% das ações, ou seja, veja aí, 37,94% o governo, 34,4% das ações a Light. Mas quem mandava? À frente desses compradores estava a francesa EDF, Électricité de France, que é uma estatal, é a única empresa de energia elétrica de toda a França, EDF. Ela comprou 11,4% das ações da Light, mas a partir daquela data, da dita privatização, quando bateram sem vergonhamente o martelo da privatização, ela passou a mandar e a agir como se fosse a dona da Light. Logo em seguida foram mandados 2.000 brasileiros embora, encheram a direção da Light, principalmente do Rio, de franceses, passaram a comprar até os carros, era da Renault, certo? Agora imagine, disjuntor, transformador, seccionadora, não é? Tudo comprado, digamos, de Grenoble, lá da Langerhans, e por aí afora, só equipamento da França, carro da França, os melhores carros franceses. Assim foi a privatização da Light, com apenas 11,4% das ações. Quando possibilitou tantas vantagens para as empresas estrangeiras, o governo de Fernando Henrique tinha certeza que estava encaminhando o Brasil para um buraco. Eles sabiam disso, né? À época da privatização da Light, um diretor do BNDES admitiu que a abertura dada aos compradores estrangeiros, eles poderiam, com essa abertura, poderiam conseguir empréstimos nos seus próprios países. Olha só a maracutaia. Eles conseguiam empréstimos nos seus próprios países em um valor equivalente a 85% e 90% daquilo que deveriam desembolsar no Brasil, a juros de 12% ao ano. Ou seja, de todo o valor que eles deveriam desembolsar no Brasil sob contrato, após a privatização, desembolsar para investir na empresa que eles tinham comprado, eles emprestavam lá nos seus países 85% disso. 85% a 90%, nunca os 100%, mas a 12% ao ano. Para aplicar aqui no Brasil. Traziam dinheiro de fora, emprestado lá fora, para aplicar aqui no Brasil, mas exigiam um retorno dessa aplicação em torno de 15% a 20% acima dos 12% que eles tinham emprestado. Por exemplo, a EDF emprestou na França, lógico, emprestou a 12%, mas o retorno que exigia aqui no Brasil era de 15% a 20% sobre os 12% que eles tinham conseguido na França, certo? Isso significava remessas brutais de juros e dividendos, que é a participação dos compradores no lucro. Juros e dividendos,
Os dividendos eram divididos pelos acionistas do grupo que comprou a Light, né? Isso aconteceu principalmente a partir de 1998 e 1999, quando começaram a vencer os primeiros empréstimos concedidos aos compradores das estatais. Quando começou a vencer o empréstimo, o primeiro empréstimo vencido, aí apareceu a maracutaia que tinha sido feita. Os financiamentos externos aumentaram a dívida e a torra de dólares, a torrefação, né? Do ponto de vista do consumidor, a redução dos preços das tarifas, lógico, ficou para trás. Se mostra, né? Se destaca que as empresas que compraram querem lucros e enviar lucros para os seus países e dividendos para os seus acionistas, porque vão se incomodar em reduzir tarifas para os brasileiros. Ninguém ia esforçar, ninguém ia obrigar que essas empresas diminuíssem as tarifas para os brasileiros, né? Então se ficou para trás. Era apenas um sonho e nada mais, como dizia Guilherme Arantes. Já que todos os juros e dividendos exigidos pelos compradores deveriam sair das empresas privatizadas, isto é, do bolso do consumidor da energia elétrica nacional. Os tais acordos de acionistas possibilitaram a criação e a permanência de todas essas distorções permitidas pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. Com a ausência desse governo e de futuros governos na gestão de empresas doadas para os teóricos compradores estrangeiros. Teóricos porque a compra, na verdade, foi só vantagem para quem comprou. Para quem vendeu, nenhuma vantagem, a não ser poucos. Alguém levou, isso é claro, alguém levou alguma vantagem nisso. É isso que o povo devia e deve pesquisar e esmiuçar todos esses dados para descobrir quem foi que levou vantagem com a venda de qualquer patrimônio nacional. Meus caros energéticos, vocês sempre foram bem-vindos. Isso eu repito sempre, porque é para deixar bem claro que vocês sempre foram bem-vindos e sempre serão. Vocês foram hoje, foram ontem e serão amanhã. Na próxima terça-feira, outra vez, eu aguardarei vocês aqui no YouTube, no canal do Vetor Elétrico, às terças-feiras, às 19h15. Até lá! Eu vou esperar vocês. Tudo bem?